Entenda que toda batalha que você não vence, você acaba se tornando escravo do problema. Vamos lá. Tiago 1, versículo 4. Leia comigo. Ação completa. De novo, ação completa. Quando nós falamos de ação completa, nós estamos falando de algo que tem começo, meio e fim. Começar, muitos até começam, porém, é a grande minoria que conclui. Entenda que aquilo que você deseja alcançar está no final, não no começo. O ser humano, ele tem uma grande tendência, penso que a grande maioria das pessoas, a inconstância. Começam muitas coisas por conta dos sentimentos, motivações iniciais, começam empenhados, animados, dispostos, dando tudo de si, tirando de si, só que no meio da trajetória vão desacelerando até que pare. 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Repete comigo, terminei a corrida. Paulo foi o responsável por essas palavras. Entenda que terminar a corrida é crucial. Paulo teve iniciativa para entrar no combate. Ele começou, ele entrou nessa corrida, e mais importante do que isso, ele terminou toda ela. Infelizmente, muitos já entraram na corrida, mas também já abandonaram a corrida. Pessoas que se habituaram a fazer tudo pelas metades, têm vivido resultados muito aquém ou resultado nenhum na vida. Tudo deve ser feito com ordem, tudo deve ser feito com decência, tudo tem a maneira certa de ser feito, e você vai ter que perseverar para chegar até o resultado final. Nós já conversamos com muitas pessoas que pararam para nos dizer: eu acho que não era para mim, mas na verdade não. É que você não foi até o final da corrida, a tua ação não foi completa, você parou no meio da caminhada. Muitos tentam se convencer que talvez aquele determinado resultado não era para eles, quando na verdade o troféu, o prêmio, a recompensa é entregue onde? Na linha de chegada. Não existe prêmio algum para quem não termina a corrida. E isso, levando para a sua vida, você tem que destrinchar e levar para todas as áreas. Você vê que o ser humano, de uma forma geral, ele tem a tendência a fazer tudo pelas metades. Por exemplo, quando você toma a decisão de cuidar do seu corpo, você começa a se exercitar, você começa a treinar. Só que vocês já repararam que o ser humano, ele tem até a tendência a começar, e primeiro, ele não faz tudo certo. Ou seja, quem já ouviu essa frase, seja na academia, seja onde você treina, treinar é só uma parte. Se você não comer certo, você não vai chegar a um resultado expressivo. Quem já ouviu isso? Todo mundo. E a grande maioria da academia faz isso? Porque a grande maioria não tem ação completa. Faz uma parte e a outra se omite.
faz certo até um ponto e o outro deixa de lado. E nós precisamos colocar muita força para chegar até o final. Porque toda corrida que você não conclui, você vai ter que começar do zero. Ou seja, você vai ter que correr no mesmo lugar, você vai ter que passar pelos mesmos trajetos, você vai ter que passar pelos mesmos obstáculos, você vai ter que viver a mesma realidade. Corridas que já foram vencidas, não precisam ser corridas novamente. Batalhas que já foram terminadas, nós não precisamos entrar nela novamente. Eclesiastes 7, versículo 8. Terminar algo, repita comigo por favor, terminar algo é melhor que começar. As pessoas precisam parar de começar e precisam começar a terminar as coisas. Preste bastante atenção. Na história de Noé, na construção da arca, não foi dada uma única ordem a Noé. Foram dadas várias ordens. A primeira ordem que o Senhor deu foi: construa a arca. A segunda ordem que o Senhor deu foi dando as instruções de como ela deveria ser feita: o tipo de madeira, o revestimento, comprimento, altura, largura. A terceira ordem que o Senhor deu foi: coloque os animais dentro da arca. A quarta ordem que o Senhor deu foi: guarde todo e qualquer tipo de alimento para que vocês tenham mantimento durante todo esse período que vocês vão passar. Existem pessoas que já receberam a ordem, a direção: construa essa arca. Mas já vieram as ordens seguintes e muitos ignoraram. A ação não foi completa. Entenda que tudo que o Senhor pede tem um propósito. Se qualquer um desses requisitos tivesse ficado de fora, não teria dado certo, Noé teria perdido essa batalha e ele teria morrido junto com as demais pessoas. Esse foi um projeto, uma obra, que ela não foi rápida, levaram muitos anos, só que mesmo assim, ele fez tudo certo, repita comigo, tudo certo, até o final. Para a tua vida mudar, você precisa levar isso até o final da tua vida. Tudo certo até o final. Não basta fazer simplesmente certo, é fazer tudo certo até o final. Porque, por exemplo, na história de Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos, quando ele profetizou a primeira vez, o corpo não foi formado, aquele vale de ossos secos não foi transformado em homens. Ele fez certo, só que não tinha vida. Então, se ele tivesse parado, o que seria todo aquele exército? Um grande exército morto, homens no chão, homens, carne, osso, toda uma estrutura formada, só que sem vida. Então ele precisou ir até o final. Até mesmo Jesus precisou ir até o final. Tem uma passagem que conta a história que um cego veio até o Senhor. E quando esse cego veio até o Senhor colocou as mãos nos olhos dele e profetizou a cura. E na hora que as mãos foram tiradas, o cego estava enxergando o quê? Quem se recorda dessa passagem? Como se fosse árvores. Então o milagre não tinha sido terminado. Então a obra precisaria ser terminada, precisaria ser completa. Então Jesus fez o certo de novo, só que até chegar ao resultado que ele desejava, que era a cura daquele homem. A própria mulher sunamita, se recordam dessa passagem? Ela tinha o desejo de ter o filho, pela própria reação dela, isso fica claro. O filho morreu e ela foi atrás da solução, ela correu em direção ao profeta. Nisso, quando o profeta entrou no quarto, onde a criança estava, ele deitou em cima do menino, e ele saiu.
O menino voltou a viver imediatamente? Não. Lá diz que o corpo foi se aquecendo, aos poucos mudanças foram acontecendo, ele fez o certo, só que ele precisava terminar. Ele fez a mesma coisa novamente, até chegar ao resultado que ele desejava. Qual que é o grande mal do ser humano? O ser humano quer muitas vezes que numa única oração, num único propósito, num único trimestre, num único semestre, num único momento, ele tenha boas atitudes, boas decisões, ele se prostra, ele adora o Senhor, ele muda o que precisa ser mudado, e fica só nisso, e tem que acontecer um milagre. Não, a ação precisa ser completa. Quantos e quantos aqui não poderia dizer que se eu simplesmente tivesse dado continuidade, eu sei que minha vida não estaria no mesmo lugar que está hoje? Não estou falando de fazer algo diferente, eu estou falando de simplesmente ter continuado a fazer aquilo que muitos já começaram, mas simplesmente pararam no meio do caminho. Então não caia nesse erro. Tudo que é feito pelas metades não traz aquilo que você espera. E como eu sei que eu cheguei no resultado final? Sabe como? Quando você recebeu aquilo que você deseja. Então, enquanto você não vê aquilo que você espera, você não pode parar. Enquanto uma situação não foi resolvida, você não pode parar. Enquanto você não alcançou a cura, você não pode parar. Enquanto a tua empresa não foi levantada, você não pode parar. Enquanto uma situação não foi definida, você não pode parar. 1 Samuel 17. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? Em outras palavras, sabe o que Golias estava dizendo? Não adianta vocês se posicionarem, vocês não vão vencer. Não adianta vocês se colocarem em posição de combate, não adianta lutar. E no dia a dia, o mal luta para nos fazer acreditar exatamente nisso. Quantas e quantas pessoas não lutam porque foi plantada essa sementinha na mente, e elas acabaram acreditando, se convencendo disso. Porque quantos e quantos não chegam dizendo: por que lutar? Eu sei que o meu marido não vai mudar. Por que lutar? O médico já falou que não tem cura. Por que lutar? A situação na minha empresa está tão terrível que não tem o que possa ser feito. Qualquer esforço só vai produzir cansaço, enfado e nenhum resultado. Então o mal luta de todas as maneiras para te fazer, primeiro, não entrar na batalha. Perceba que aqui Golias estava sendo muito claro: por que vocês estão se posicionando? Então muitas lutas são perdidas pelo simples fato do mal te impedir de entrar em cada uma delas. O mal vai lutar de todas as formas para te travar, para te amarrar no mesmo lugar. Ele vai lutar de todas as formas para te fazer ficar preso, parado na mesma realidade. Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Aí ele disse: escolham um homem para lutar comigo, um único homem. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. O grande foco do inimigo é nos escravizar. Entenda que toda batalha que você não vence, você acaba se tornando escravo do problema. Por exemplo, o alcoólatra, ele é escravo do quê? Do álcool. Porque em algum momento ele entrou nessa batalha e ele perdeu, e agora ele não tem domínio. É o álcool que determina absolutamente tudo, é o álcool que define o que ele vai fazer. O glutão é escravo do quê? Da comida. Em algum momento ele teve alguma situação, ele entrou em um combate e perdeu,
ele não teve controle, ele não teve domínio, ele não governou, e a comida começou a dominá-lo. Não se iluda, glutonaria, peso excessivo, é problema espiritual, parece natural, mas não é. O imoral, ele é escravo do quê? Da pornografia, do adultério. Em algum momento ele entrou nisso, ele sabia que era errado, ele tentou até combater no início, mas ele não conseguiu vencer, ele perdeu, e agora ele se tornou um escravo desses problemas. E entenda que isso é um negócio tão grave, tão sério, que só nós sabemos o tipo de caso que nós temos pegado, de pessoas que perderam o controle ao ponto de não tem lugar, não tem hora, não tem momento, não conseguem se conter. Isso parece ser natural, é normal do homem, não é, é algo 100% espiritual. Eu atendi um caso ainda, de uma pessoa, alguns meses atrás, que ela dizia, não importava o lugar, eu não podia ficar sozinha, que eu não conseguia me segurar, ia assistir o que não deve, fazer aquilo que não deve, era no carro, era na rua, era em lojas. Se ela tivesse a oportunidade de ficar sozinha, ela não conseguia se controlar. Entenda que o mal, ele luta para te escravizar, ele escraviza a sua mente, você não tem mais controle, você sabe que está errado, mas na hora que você viu, você já está fazendo. Então você não pode brincar quando você for entrar nas lutas. Ou você tem autoridade, ou você entrega a sua autoridade. O mal não tem autoridade sobre você, é você que entrega a ele de presente. Entenda que quanto antes você procurar ajuda, o quanto antes você pedir apoio, mais fácil é vencer a batalha. Só que muitos têm deixado os problemas, os inimigos, as situações se alojarem de uma tal forma, que até para ter reação está difícil, não conseguem se levantar, não conseguem vencer. E entenda como é assim, os problemas particulares são portas abertas que traz os problemas externos. Ou seja, muitos estão passando por problemas financeiros, muitos estão passando por esse tipo de problema, essa realidade, justamente porque no seu particular perdeu alguma batalha para situações como essas. O viciado, ele é escravo do quê? Dos seus vícios. Drogas, compulsão em compras. Esse é um negócio que parece ser natural, não é, é espiritual. Quantas e quantas pessoas nós não atendemos? Eu estou passando por momentos difíceis financeiramente, mas por quê? Porque eu não paro de comprar. E vai, e compra um dia, e vai, e compra outra semana, e vai, e compra, e leva, e vai, e compra, e leva. Nós temos casos de pessoas que sem precisarem, elas não estavam precisando, tinham o hábito de entrar dentro da farmácia e deixar lá 400, 500 reais todo mês, compulsão em compra de remédios, e a família nem precisava. Isso parece ser algo natural, mas não é. Um mentiroso, ele é escravo do quê? Das suas mentiras, ele não consegue ter controle. Quem aqui, com muita sinceridade, no seu passado, na sua vida antes de Deus, antes da tua entrega, antes do teu novo nascimento, teve problema com mentiras? Levanta as mãos. E quando vocês faziam, vocês não tinham nenhum controle. Desde os assuntos mais importantes aos mais básicos, tinha um pouco de mentira na situação. É algo que você não consegue controlar. Eu sei porque tem pessoas nos procurando que pedem ajuda, dizendo, eu não consigo parar de mentir, eu não consigo entrar numa conversa e não inventar uma história, eu não consigo ficar preso à verdade, e mesmo quando eu começo a contar a verdade, eu encaixo uma mentira lá no meio, se tornou escravo disso. Em algum momento essas pessoas entraram em batalhas e perderam. Versículo 16, durante 40 dias, o filisteu aproximou-se
de manhã e de tarde, e tomou a posição. Por que 40 dias? Por que Golias ia lá, afrontava todos os dias? Por que durou 40 dias? Porque ninguém se posicionou, porque ninguém colocou um basta, porque ninguém se levantou dizendo: chega, Golias, nunca mais, vícios, nunca mais, drogas, nunca mais, álcool, nunca mais, compulsão em compras, nunca mais, mentira, nunca mais, adultério, nunca mais, pornografia, nunca mais. Entenda que os problemas, eles não são resolvidos porque eles tinham que ser resolvidos. Não. Os problemas são resolvidos quando alguém para resolver. Quando alguém para se posicionar. Quando alguém para trabalhar e colocar tudo no seu devido lugar. Ou você para, ou ele vai continuar, ele vai continuar, ele vai continuar, ele vai se estender. E aqui foram 40 dias. Mas depois, até como uma tarefinha, abre no livro de Juízes. Veja, pelo menos os 5, 6 primeiros versículos de cada um dos capítulos. Lá fica muito claro que 40 dias é só o começo. Se vocês pegarem ali mais ou menos por volta do 2º ou 3º capítulo, já começa dizendo que o rei da Mesopotâmia submeteu a nação de Israel a 8 anos de um período terrível, de um jugo terrível, de humilhações e vergonha. Por que 8 anos? Porque demorou 8 anos para alguém aparecer, se posicionar e colocar um basta. Mais adiante, o rei de Moabe, os moabitas, submeteram o povo de Israel a um jugo terrível durante 18 anos. Por que 18 anos? Porque demorou 18 anos para alguém aparecer, para um libertador aparecer, para alguém chegar dizendo: basta, chega, acabou. Adiante, o rei de Canaã, 20 anos escravos, vivendo a mesma situação. Por que 20 anos? Porque demorou 20 anos para alguém se posicionar e colocar um basta. Os filisteus e moabitas em seguida, 18 anos, os midianitas, 7 anos, por quê? Porque ninguém se posicionou. Quantos anos você vai demorar para se posicionar e colocar um basta de uma vez por todas? E entenda, que essa luta, é a luta que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. A hora certa para começar é quando? Agora, hoje, neste momento. E o término dela? É só quando você enxergar o teu resultado final. Você pode se levantar de uma tal forma que em uma semana, um mês, teus problemas se resolveram. Mas essa pode ser uma batalha de anos. 1, 2, 3, vai saber. Isso não pode ser algo para roubar tua motivação. Poxa, 5 anos. É melhor você definir tudo em 5 anos do que viver 20, 30, 40 anos, a mesma tragédia, os mesmos sofrimentos, as mesmas vergonhas. Então é momento de posicionamento. Aprenda a ter ação completa. Eu vi, eu identifiquei, eu não posso ignorar. Eu vi que tem algo errado, então eu vou enfrentar, e eu não vou parar, e eu vou insistir. Tem dia que eu não vou estar tão bem, só que eu não vou parar. Tem dia que eu vou estar mais desanimado, mais fraco, só que eu não vou parar. Eu vou colocar força. Até porque Deus tem um interesse em que você faça isso. Ele vai te ajudar. O que tem faltado para muitos é somente o posicionamento, porque Deus só está esperando: filho, eu só estou esperando você se posicionar, porque eu vou estar junto com você. Para esse povo, nesse tempo, aqui no tempo de Golias, só faltava um se posicionar. Perceba que olha como são as coisas. Eu sei que não é fácil nós entrarmos em algumas batalhas sozinhos. Quantos não gostariam que dentro da tua própria casa tivesse mais um junto com você, pelo menos mais um, o marido, a esposa, um filho? Muitos estão sozinhos, só que isso não pode ser motivo para você não enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado,
Porque aqui deixou muito claro, essa foi uma vitória, vocês conhecem a história, que ele beneficiou todo aquele povo. Então a tua vitória, o teu posicionamento pode beneficiar toda a sua casa, toda a tua família, todo o teu negócio. Deus só precisa de um, é um só, Ele só precisa de você. Ele só precisa do teu posicionamento, da tua disposição, da tua força de vontade. Ele não precisa nem da tua capacidade, é a força de vontade, é isso. (verso 23) Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi, repita comigo, e Davi ouviu. Durante 40 dias, 2 vezes por dia, aqueles inimigos ouviram aquela afronta. Eles viram aquele problema. Essa foi a primeira vez que Davi ouviu, repita comigo, a primeira e a única. Você não precisa ver o problema várias vezes para aí então você se posicionar. Você não precisa ouvir algumas afrontas algumas vezes para só depois você se posicionar. Como por exemplo, problemas dentro de casa. Uma infiltração, por exemplo. Você determinado dia você chega lá na tua casa e você vê que ali no canto, ali na ponta, ali perto da parede, no teto, tem uma marca de infiltração. Naquele dia. Quando você identifica que tem uma marca ali, é porque tem algo que não está normal. E ali é o início, repita comigo, é o início de algo que pode piorar. Se você não para e corre na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo dia, ali no momento que você identificou, para resolver, essa infiltração vai aumentando, aquilo que começou com uma manchinha do tamanho da mão de um homem, vai aumentando, e depois o forro vai ficando tão fraco, que em muitos casos, aí você já tem outro tipo de gasto, porque você vai ter que resolver a questão da infiltração, descobrir onde está o vazamento, por onde a água está entrando, você ainda vai ter que encontrar um outro tipo de profissional, para fazer todo um novo forro, vai ter que preparar, então a despesa acaba se tornando ainda maior. Mas o ser humano, ele acaba sendo acomodado com esse tipo de coisa. Isso eu estou falando, eu não estou falando do forro, eu estou falando da vida. Se você identificou que tem um vazamento em algum canto, não espera mais um pouquinho. Não espere que o vazamento vai se resolver sozinho. Não ache que a tubulação, a parte de encanamento, ela vai se consertar sozinho, porque ela não vai. O que dirá a nossa vida, nas nossas questões profissionais, familiares e assim por diante. O tempo não cura nada, o tempo só piora as coisas se você não se posicionar. 26. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Todos ouviram a mesma coisa e se acovardaram. Eles ouviram uma única vez e essa foi a atitude que saiu dele. Coragem, ousadia. E toda forma de ousadia e coragem, repita comigo, incomoda. Incomoda. Incomoda quem? As pessoas que não têm a mesma coragem ao seu redor? As pessoas que não têm a mesma disposição ao seu redor de fazer o que você está fazendo? Entenda que o posicionamento diferente em relação ao da grande maioria vai mexer com o ego de muitas pessoas. E por que é importante você entender isso? A começar por um exemplo básico. Isso acontece sempre. Mas falando de um caso específico que chegou até mim. Tem uma moça que ela começou a vir à igreja. A vida bagunçada, a vida destruída, nada caminhando, financeiro amarrado,
sentimental. Pior ainda, os anos se passaram e ela não construiu nada de relevante, nada, nem carreira, nem família e principalmente relacionamento com Deus. E essa pessoa conheceu a igreja, e essa pessoa começou a vir sozinha, vem, todo dia, na medida do possível, ela está aqui, ela vem, porque ela decidiu, ela teve uma atitude corajosa, ela decidiu que ela não seria mais a mesma pessoa, que ela não iria viver. Quem foram as pessoas, as primeiras pessoas a questionar ela? As mais próximas. Toda atitude diferente incomoda. Quais foram os comentários que começaram a se levantar? Mas você vai na igreja todo dia? Agora você vai na igreja, você fica lá de domingo, nossa, 2h30, 3 horas. Com Davi não foi diferente. Quando ele se posicionou de uma maneira diferente, vozes se levantaram para desmotivá-lo também. Preste bastante atenção. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Preste bastante atenção. Ele estava tentando colocar um peso sobre a vida do teu próprio irmão, dizendo assim: como você é irresponsável, você não deveria ter vindo, você deveria ter ficado lá. Ele tentou colocar um peso de responsabilidades que Davi teria deixado, e ainda julgando, dizendo: você é presunçoso, o seu coração é mau. Você veio, repita comigo, você veio só para ver a batalha. Olha como são as coisas. Sabe o que Eliabe fez aqui? Mediu Davi por aquilo que ele fez. Porque Eliabe fez alguma coisa nessa batalha? O que ele ficou fazendo? Assistindo. Então o que ele disse para Davi? O que você veio fazer? Fazer nada? Ficar assistindo? Porque as pessoas, quando elas veem que você está indo para um rumo diferente, elas começam a te medir, te julgar por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas são, porque elas sentem inveja daquilo que você está fazendo, porque ela queria ter a mesma força. E vai por mim, muitos por ouvirem coisas muito mais simples do que essa, acabam parando. Por causarem desconforto a outras pessoas. Entenda, uma vida vitoriosa vai causar desconforto em muitas pessoas, e você não pode se diminuir, abaixar, não, muito pelo contrário, você ajuda ela continuando. Você não pode ficar com o sentimento: ai, que dó dela, não está acontecendo. Você não ajuda ninguém desse jeito. Você ajuda as pessoas indo para um nível mais alto, e elas vindo te acompanhando. Porque se você desce ao nível mais baixo, se você desce ao nível da covardia delas, se você desce ao nível do medo delas, se você desce ao nível de entrega delas, você vai viver a mesma vida delas. Para elas, teria alegria muito maior se você ficasse presa junto com ela na mesma realidade que ela. Não caia nesse erro. Se levante, lute, enfrente, se posicione, combata, termine a corrida, e o mais importante, termine a corrida. Porque Davi, ele chegou falando grosso? Chegou. Quem é esse filisteu incircunciso? Chegou com coragem, chegou com ousadia, ele começou bem. Só que mais importante do que começar é terminar. Porque ele poderia muito bem ter feito isso, ter se posicionado no início, e na hora H, ter virado as costas. Se ele tivesse virado, do que teria valido? Nada. O problema continuaria lá, aqueles 40 dias poderiam ter se tornado 80 dias, 1 ano, 5 anos, 10 anos de humilhação, e todos eles sendo escravizados. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por conta desse filisteu, teu servo irá lutar contra ele. É um outro versículo, ele dizendo a mesma coisa: o teu servo irá lutar contra ele. Sabe o que ele demonstra, ele ensina para nós aqui? A fé de Davi não oscilava.
Porque quantos e quantos começam dizendo, eu vou, eu posso. Depois, será que vai dar certo? Depois, acho melhor eu deixar quieto, eu não vou fazer nada. Só que o espírito dele, porque a fé não oscilava, as atitudes não oscilavam, o que saía da boca dele não oscilava, a convicção estava ali, estava dentro, ele acreditava. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Olha que burrice. O exército que estava parado ali, era o exército de quem? Saul. Então, independente de quem fosse lutar, o benefício principal viria para quem? Saul, era o exército dele, era o povo dele, e ele desmotivando aquele que estava disposto a lutar. Não tinha ninguém ali no meio com coragem. Na hora que aparece um, ele vai e joga um balde de água fria. Repita comigo, eu posso lutar. Vamos juntos, eu posso lutar. Eu posso vencer. Então não acredite no contrário, porque você vai ouvir coisas contrárias. Que você não pode, que você não vai vencer, que você não vai superar essa adversidade, que esse inimigo não vai cair por terra. Olhou para Davi com desprezo, no caso Golias, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Olha como a nossa luta, a primeira luta, é a nossa luta emocional, é a nossa luta psicológica. A primeira pessoa a afrontar Davi, foi uma pessoa próxima, da própria casa. A segunda pessoa, foi quem? Saul, aquele que seria beneficiado com aquela vitória. Depois, de novo, um terceiro personagem, Golias. Quem é você? Você acha que eu sou um cão morto, para que você venha me combater? E desprezou. Então essa é uma batalha que acontece o tempo todo. Na primeira reação negativa, Davi reagiu bem. Na segunda reação negativa que tiver com ele, ele reagiu bem. Se na terceira ele tivesse perdido a motivação, não teria virado nada. A ação precisa ser completa. Olha a resposta de Davi, repita comigo, hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e o matarei, e cortarei a sua cabeça. Quem esteve aqui, na quarta-feira passada, onde eu substituí o Bispo Maurílio aqui no culto, levanta as mãos. A palavra foi o poder das palavras. Toda vitória não acontece com o resultado final. A vitória começa com aquilo que sai da tua boca. Um ótimo casamento não acontece depois que o casamento está todo ajustado. Ele já começa a ser ajustado por aquilo que sai da tua boca. Ser bem sucedido profissionalmente não começa quando você comprou tua casa, teu carro, está ganhando salário de 10, 20, 30, 50 mil reais. Ser bem sucedido começa com aquilo que sai da tua boca. E da boca de Davi estava saindo o quê? Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo eu terei vitória. Então a vitória de Davi já começou muito antes dele cortar a cabeça do problema. E olha o que é uma questão de mentalidade. Ele estava disposto a colocar um basta de uma vez por todas. E o que ele disse? Hoje mesmo o Senhor me entregará, eu matarei, mas na morte já é o fim? Não é o fim? Depois que morre? Só que ele disse, mas eu ainda vou cortar a cabeça, para que não sobre nada, para que não tenha a mínima possibilidade desse inimigo se levantar. Perceba o que ele disse,
eu matarei. Parece ser redundante, mas é uma questão onde o foco dele estava. Ele queria terminar com aquela situação de uma vez por todas. Ele queria colocar um basta. Então eu vou matar, e depois de morto eu vou cortar a cabeça. E muitos, por não compreenderem isso, têm vivido as mesmas situações, porque até derrubaram o problema, mas porque não cortou a cabeça, o problema continua se levantando, o problema continua se posicionando. Pode reparar, tem pessoas que vivem a mesma situação há anos e anos e anos, porque não cortou a cabeça de uma vez por todas. A ação precisa ser completa, não basta derrubar. Repita comigo: não basta derrubar, eu preciso cortar a cabeça. Porque acontece até o inverso. Por exemplo, eu acredito que as mulheres não, porque as mulheres são muito delicadas, são carinhosas. Mas entre os homens que estão aqui, quem foi brigão na adolescência? Levanta as mãos, por favor. Quando você entrava, se você entrou, espero que não, mas se entrou, já foi, numa briga. Já entraram numa briga? Já brigou, Jorge? Olha, coitado do cara que foi brigar com você, hein? Se você já tinha esse tamanho já. Preste bastante atenção. Numa briga, se você acerta o teu inimigo, mas você não acerta ao ponto de terminar a luta, quando o teu inimigo se levanta, ele se levanta com o dobro de raiva, não se levanta? Sim, com sangue nos olhos, faca no dente, para vir te pegar de todo quanto quer jeito, não é? Espiritualmente falando, é assim que funciona. Se você já não se levanta para matar, para acabar com a luta, ou você finaliza a luta, ou você vai precisar colocar muita força, porque quando ele vier, ele vai vir com uma fúria muito maior. Parece que é uma questão de honra, né? Eu levei aquele soco lá na cara, eu não queria ter levado. Você sai cego, você nem vê, você começa a bater, fica aquele negócio ridículo. Espiritualmente falando, não é diferente. E acaba, que a surra acaba se tornando pior. Porque se o mal ele vem com mais fúria, com mais raiva, então é porque o impacto, o soco espiritual, vai ser muito mais forte, muito maior. Então, se levante, lute, derrube e mate, não dê margem, porque o diabo ele ainda é astuto. Se você não vence essa batalha, muitas vezes a retaliação dele contra você, não vai ser em você, vai ser naqueles que você ama, vai ser naqueles que dói, naqueles que te fazem chorar. E se os seus não souberem lutar, e você não estiver se posicionando perante os seus, o que vai sobrar? Repita comigo: hoje mesmo. Quando que você deve lutar? Quando que você deve vencer? Quando você deve se posicionar? Você não pode dar margem. Muitos já deram margem demais. Muitos já deram espaço ao inimigo demais. Se levante e coloque um basta. Amém? Se coloque de pé, por favor. Quando Golias começou a correr em direção a Davi, eu não separei esse versículo, mas nessa passagem diz que Davi começou a caminhar em direção a Golias. Preste bastante atenção. Um gigante de 2,90 m de altura, vindo contra ele. Ele não virou as costas, se acovardou e fugiu. Ele foi em direção ao problema. Só que Davi, ele sabia de onde viria a vitória dele. Tanto que quando Golias disse: escolha um único homem para vir lutar contra mim, Davi foi o único homem. Só que Davi esteve sozinho? Ele nunca esteve sozinho.
Era Davi junto com... Você nunca vai estar sozinho. Só que Deus é assim, ó, entenda a minha colocação. Deus não está em todos os lugares. Como assim? Deus não está presente no lugar de covardia. Deus não está presente no lugar de medo. Deus não está presente no lugar de omissão. Realmente. Sabe quando as pessoas nos procuram, porque elas não fizeram aquilo que tinha que ser feito, e dizem, nossa, mas parece que Deus não esteve comigo. É óbvio que não. Deus não está no lugar de vergonha, e não está no lugar de covardia, de insegurança. Ele o tempo todo, ele tenta te empurrar. Mas onde ele está? No campo de batalha, no lugar de coragem, no lugar de ousadia, no lugar de posicionamento. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Os 3 jovens que foram lançados na fornalha ardente? Por que o Senhor, o anjo, esteve junto com eles lá dentro? Lembra do 4º homem? Por quê? Porque eles foram corajosos, eles não negaram a sua fé. Lembra dos decretos, de tudo aquilo que foi dito? Eles não titubearam, não, nós não vamos renunciar ao nosso Deus, eu tenho coragem, vamos enfrentar. E o tempo todo eles não correram risco, porque o Senhor estava junto com eles. Perceba que Davi dizia isso, eu vou em nome do Senhor, eu não vou em nome próprio, porque ele sabia que em nome próprio ele ia perder, por conta, na própria capacidade dele, ele iria perder. Mas ele dizia, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, ou seja, é o meu Deus que vai estar junto comigo, me dando vitórias, é o meu Deus que vai me ajudar nesse combate, é o meu Deus que vai me favorecer, é o mesmo Deus, é o meu Deus que vai me ajudar. Aprenda a desenvolver um espírito finalizador. Pode ser que muitos comecem junto com vocês, se eles não derem continuidade, continue vocês, porque sempre vai existir um, ou pelo menos é para ser assim, que está disposto a ir a lugares que outros não vão estar. E eu estou falando dentro da tua casa mesmo. Se tem pessoas que não estão dispostas, você precisa estar. Se tem pessoas que não vão se posicionar, você precisa se posicionar. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Davi correu, repita comigo, Davi correu, de novo, Davi correu. Vou mudar essa frase, Davi não perdeu tempo. Quantas e quantas pessoas que têm caminhado como se não existisse um problema ali na frente, e está aqui, ó. Tentem visualizar a cena. Um problema, uma afronta, uma situação terrível. Você está no combate e você derruba o problema. Davi deve ter corrido muito rápido, porque era a chance dele, agora eu mato esse problema de uma vez por todas, e cortou a cabeça. Você não tem tempo a perder, você não tem tempo a perder nunca mais. Davi correu, pôs os pés sobre ele, ou seja, problema, o teu lugar é aqui, ó, é debaixo dos meus pés. Davi deixou muito claro para ele, você pode ser grande, só que mesmo com toda a tua grandeza, você está aqui debaixo dos meus pés, é aqui o lugar do Golias, não é na tua frente, é debaixo dos teus pés, não é na frente do teu casamento, é debaixo dos teus pés, não é na frente da tua empresa, do teu financeiro, é debaixo dos teus pés. E desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo. Repete comigo, cortando-lhe a cabeça.
a ação de Davi foi completa. Como que ele começou? Com declarações. O que ele fez em seguida? Se posicionou no campo de batalha. Em seguida, ele foi para o combate e derrubou o problema. Em seguida, ele cortou a cabeça. Se você não terminar, de nada vale. Por exemplo, não as mulheres, porque eu sei que as mulheres têm um capricho maior do que os homens. Mas homens, aqui entre nós com muita sinceridade, porque eu me coloco nisso, tá? Vocês em algum momento já tentaram organizar sua casa, o seu quarto? Talvez para dar um alívio para a esposa, para fazer um agrado. E você começou, e você foi do teu jeito, mas você parou no meio do caminho, você não terminou de arrumar. Quem já fez isso? Só eu? Ih, que vergonha, então eu fiz mesmo, eu confesso. Na hora que eu olhei, estava tudo bagunçado do mesmo jeito. Porque não adianta eu guardar algumas coisas se outras continuarem bagunçadas. Não adianta eu arrumar algumas coisas se outras continuarem do mesmo jeito. Tem que ter começo, meio e fim. Preste bastante atenção. Se recordam daquela mensagem que a bispa entregou para nós? A respeito do fechar a porta para o azeite fluir? Fechar a porta para a unção fluir? Eu fiz várias e várias visitas ao longo dos últimos meses. E muitas visitas foram em apartamentos e condomínios. Hoje o sistema de segurança é praticamente o mesmo para todos os lugares. Já repararam que hoje em praticamente tudo que você entra, tem 2 portões? Tem um portão ali, aí você fica parado, você fica lá no meio, e tem um outro portão aqui na frente. Enquanto um portão não fecha, o de trás, o do passado, o novo portão não abre, o da frente não abre. E eu cheguei a um determinado lugar, esse eu não entrei com carro, eu entrei a pé mesmo, e abriram o portão para mim, e normalmente, essas portas vêm com uma mola, onde ela fecha sozinha. Essa eu não sei se a mola já estava gasta, não sei se precisava de manutenção. O portão veio, e ele ficou assim, e não fechou. E eu ali esperando para abrir, e não abre. E eu mexo daqui, mexo dali, estava quase chutando o portão para ver se abria, e não abre. Eu buscando essa porta nova, essa saída nova, eu buscando sair daquela realidade, e não abre. E eu fiquei uns minutos ali. Aí eu entendi. Deixa eu olhar para trás. Leva isso para a tua vida, viu? Deixa eu olhar para trás, para ver se ficou alguma pendência lá atrás. Eu olhei. Do ângulo que eu estava, aparentemente, o portão estava fechado. Olhando de frente, por exemplo, sabe aqui o portão da escada do estacionamento? Dependendo como ficar, vai parecer que está fechado. Só que você precisa chegar perto para saber o que está acontecendo realmente. Aí eu fui, voltei. Fiz assim. Tinha um tanto assim, era uma brecha, era um espacinho pequeno. Quando eu fechei aquela porta, o que aconteceu? A porta seguinte, a da frente, foi aberta. Quer que portas novas sejam abertas? Comece a fechar as anteriores. Para mim, eu jurava que estava fechado. Eu olhava, parecia que estava fechado. Assim como muitos acreditam de todo o coração que todas as portas, ou pelo menos algumas portas específicas estão fechadas. Volte lá e veja que vai ter uma frechinha, vai ter uma abertura ainda, e não vai abrir a porta nova se a porta aberta não for fechada. A ação precisa ser completa.
Feche os seus olhos, por favor. Davi só precisou ouvir uma única vez. Uma única vez foi o necessário. Ele se posicionou, ele creu, ele acreditou de todo o coração, por isso a fé dele nunca oscilou. Então aquilo que saía da boca dele também não oscilava. O posicionamento, a postura dele também não oscilava. Os da própria casa, o seu irmão, foi o primeiro a tentar desmotivá-lo. Só que ele sabia onde ele queria chegar. Ele tinha foco. Então ele não parou. O segundo foi o próprio rei, que seria beneficiado com aquela vitória. Só que mesmo assim, ele falou: você não pode. Só que Davi podia, porque ele cria. Muitos já ouviram: você não pode fazer nada. Você pode sim fazer absolutamente tudo, porque o Deus de Israel é com você. Ele vai te dar vitórias. Então não pare, não desista, não, muito pelo contrário. Se levante para colocar um basta. Se levante para terminar a sua corrida de uma vez por todas. A ação precisa ser completa. Não basta derrubar, você precisa cortar a cabeça. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo exatamente isso: meu Deus, eu estou me levantando para cortar a cabeça desse gigante de uma vez por todas. Eu estou me levantando para colocar um basta. Eu estou me levantando para vencer de uma vez por todas. Eu estou colocando, meu Deus, um basta, um chega. Eu estou dizendo: chega, chega. Esse problema não vai me acompanhar, essa situação não vai me acompanhar. O problema pode ser grande, mas diga isso com autoridade, com força: ele não vai vencer essa batalha, ele não vai vencer, ele não vai prevalecer, ele não vai continuar nessa posição. Eu estou me levantando, meu Deus, vai passando com teu sangue, vai passando com teu sangue, meu Deus, o teu povo se levanta neste momento, vai fortalecendo o teu povo, vai levantando com força, com vigor, com poder, com autoridade. Eu não sei qual é o Golias do teu povo, eu não sei quais são os gigantes, eu não sei qual é a batalha, mas eu sei de onde virá a nossa vitória, eu sei de onde virá a solução. Então declare, fale: eu vou contra você, problema, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você, enfermidade, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você, vícios, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você, problema de mentira, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você, problemas financeiros, em nome do Senhor dos Exércitos, e eu vou vencer. Então diga: esse problema não vai me perturbar mais, ele não vai continuar mais neste lugar, ele não vai me afrontar nunca mais, ele não vai me afrontar, eu não aceito mais nenhum tipo de afronta. Ele está aí na tua frente, ele está caçoando de você, ele está te humilhando, ele está te colocando para baixo. Então não aceite. As pessoas só vivem aquilo que elas toleram, então não tolere mais, não tolere mais. Golias ficou parado lá 40 dias porque ninguém se posicionou. O Israel tiveram outros problemas com outros inimigos, alguns 8 anos, outros 7 anos, 18 anos, 20 anos, muitos e muitos anos perdidos, porque ninguém se posicionou. Então diga: meu Deus, eu estou me posicionando, eu estou me levantando com força, eu estou me levantando com ousadia, para colocar um basta. Problema caia por terra, problema seja destruído, problema seja aniquilado. Eu falo diretamente com você, você que tem causado problemas financeiros, você que tem travado a vida do povo de Deus exatamente neste lugar, você que tem impedido que aumentos salariais aconteçam, você que tem agido diretamente na vida dos clientes não pagam, clientes novos não chegam, você que tem causado essa miséria, essa humilhação, o teu povo não tem condição de comprar, o seu povo não consegue vender, nada flui, está travado. Eu ordeno, caia por terra, em o nome do Senhor Jesus, seja destruído, seja aniquilado. Eu te dou uma ordem, caia por terra de uma vez por todas. Você que tem agido diretamente na família, você que tem causado divisão nos casais, você que tem enfraquecido as casas, você que tem atuado diretamente no seio familiar, lá no centro da família, você que tem se levantado para colocar marido contra esposa, esposa contra marido, você que tem tentado tragar a vida dos filhos, tirando o foco da vida dos filhos do lugar certo, eu ordeno, vai caindo por terra, eu ordeno, vai caindo por terra,
eu ordeno vai caindo por terra. Aí não é o teu lugar, aí você não toca, aí você não mexe. Eu ordeno vai caindo por terra, vai caindo por terra de uma vez por todas. Eu ordeno, seja cancelado, destruído. Eu não aceito, em nome do Senhor Jesus, problemas espirituais. Você que tem causado problemas espirituais, você que impede que o povo de Deus estabeleça um relacionamento com Ele, você que tem impedido que o teu povo tome as decisões certas, toda influência maligna, eu te desautorizo, eu dou uma ordem, seja quebrada, cancelada, destruída, desfeita. Nós cortamos a sua cabeça de uma vez por todas. Problema morra, problema seja destruído, situações adversas sejam destruídas em nome do Senhor Jesus. Não tenha medo desse problema, não tenha medo dos seus problemas. Golias veio correndo em direção a Davi. Davi não foi para trás, ele não hesitou, ele correu em direção a Golias, porque ele queria colocar um basta, ele queria colocar um fim, ele queria terminar aquele ciclo. Então não aceite, então fale: meu Deus, eu estou aqui para terminar o ciclo, eu estou aqui para terminar exatamente esse ciclo. Eu não sei qual é o seu ciclo, então diga especificamente: eu estou aqui para colocar um basta nesse ciclo, eu estou aqui para colocar um fim, para pôr um fim nesse ciclo, esse ciclo de Golias, esse ciclo de afrontas, esse ciclo de humilhação, não vai continuar mais aí, ele não vai continuar aí, ele não vai mais continuar aí. Por muito tempo esse problema teve poder sobre a minha vida, mas agora ele não tem mais. Se você sabe de alguma coisa que precisa ser feita quando você sair daqui, não pense duas vezes, vai fazer. Vai fazer. Se você sabe que existe alguma frechinha que foi aberta, coloque um basta. Olhe para cá um instante, por favor. Projeta Juízes 4, versículo 21. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele exausto dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Para quem se recorda dessa passagem, aqui conta a história de Débora, do tempo que ela foi juíza em Israel. O comandante do exército inimigo se chamava Sísera. Sísera, em um determinado momento, ele foi se esconder. Quando o negócio estava ficando feio, o mal vai lutar para se esconder. Só que cabe a você, onde ele estiver escondido, você matá-lo de uma vez por todas. Onde que ele foi se esconder? Dentro da casa de Jael. Onde muitos problemas têm se escondido? Dentro da casa de muitos. Preste bastante atenção. Ela sabia que aquele era um problema. Ela sabia que existia um problema dentro da casa dela. Muitos sabem que existe um problema dentro da tua casa, dentro da tua empresa, e ela não pensou duas vezes. Ela pegou a estaca, o martelo, e na cabeça. Por quê? Para que ele fosse morto de uma vez por todas. Juízes 5, versículo 26. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita um martelo do trabalhador, golpeou Sísera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e transpassou suas têmporas, aos seus pés, e ele se curvou, repita comigo, caiu, e ali ficou. É assim que tem que ser as suas lutas. O problema cai e ali fica. Transforme essa passagem em uma oração na tua vida. Tal problema, você vai cair e ali você vai ficar. Eu vou te despedaçar, te destruir e ali você vai ficar.
Aos seus pés ele se curvou e caiu. Repita comigo: onde caiu, ali ficou morto. Quais são os problemas que morreram e vão morrer ao longo desse dia na sua vida hoje? Quais são as situações que insistem em roubar o seu tempo, a sua vida? O que precisa morrer de uma vez por todas? Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Lembram-se da história de Jonas? O Senhor deu a ordem para ele: vai pregar a um determinado lugar. Ele se dirigiu para uma região totalmente diferente. As tempestades começaram, no meio do barco. O barco, aquele furdúncio. Quando ele foi jogado no mar, o que aconteceu com a tempestade? Mas foi o suficiente? Não basta sair do barco, a ação precisa ser completa. Ele precisou voltar. Existem pessoas que têm se confundido, porque simplesmente saíram do barco, pararam com alguma coisa, que a tempestade cessou, que acabou por aí. Só que depois da tempestade, o que veio? O grande peixe. E foi nessa oportunidade que ele disse que ele esteve no ventre da morte. Repita comigo: não basta sair, eu preciso voltar. Trazendo isso de uma forma mais simples e mais clara. Não é simplesmente abandonar algumas práticas, mas sim eliminar todas as formas de você ter acesso a essa prática. Perceba que aqui eu estou falando de dois tipos de problema. O tempo todo da reunião eu falei sobre isso. Os problemas externos, que é o que qualquer um pode ver, que é aquele problema financeiro, é o problema da enfermidade. Mas os problemas externos são consequências dos problemas internos. E o interno é aquilo que ninguém vê, é só você e Deus que sabe. Então não pense duas vezes, elimine tudo. Jogue fora o que precisa ser jogado fora. Não pense duas vezes. Jogue fora, não pense duas vezes. Já passou da hora. Desinstale aplicativos que você sabe que não são para você. Quantas e quantas pessoas tomaram a decisão: eu vou parar de adulterar, mas mantém aquilo que foi um instrumento da discórdia, da queda, dentro daquela família, dentro da porcaria do celular. Desinstale. Ai, mas eu gosto. Vai te fazer mal. É assim que uma das formas de você cortar a cabeça, é justamente cortando todos os acessos possíveis àquilo que possa te derrubar. Bloqueie pessoas dos seus contatos. Tem pessoas que te fizeram muito mal. Por que manter relações com ela? Entenda que eu não estou falando de pessoas que traíram você, que mentiram para você. Eu estou falando de influências que te levaram para o mau caminho. Sabe aquelas amizades que você sabe que te puxou para onde não devia, e mesmo assim você continua normalmente, mas cada vez que você tem contato com ela, é como se internamente você tivesse um retrocesso, uma recaída? Não pense duas vezes. Quando eu digo bloquear, é da forma mais ampla possível. Pode ser bloquear no sentido literal, ou simplesmente corte da tua vida. Não cabe. Se você sabe que tem uma influência que te puxa para baixo, por que manter ela aí? Pô, dá um trabalhão danado para tentar puxar para cima e ter alguém te puxando para baixo. Pare de frequentar alguns lugares. Até porque é assim, muitas vitórias vão acontecer pelo simples fato de você não dar margem para que você tenha que entrar nessa luta. Por exemplo, uma pessoa que teve problema com adultério a vida toda, ela não vai cair no erro de entrar num lugar onde tem pessoas com espírito lascivo, pessoas com uma aparência maravilhosa, e vai colocar essas pessoas dentro do carro, né?
um cara que teve problema com drogas, ele não vai ficar frequentando a biqueira, ele não vai ficar no meio onde as pessoas estão usando drogas. Então existem batalhas que você vence justamente não dando oportunidade para que a tentação entre. Lembra daqueles 2 versículos? Fuja da aparência do mal. Tem cara de mal, tem roupa de mal, tem jeito de mal, tem postura de mal, foge. Não deis lugar ao diabo. Por exemplo, eu fui fazer uma visita para uma pessoa, que o pai dela teve um problema danado com bebida alcoólica. Assim, quando eu digo problema, a família, a pessoa teve, só que ela decidiu parar. Só que você entra lá num determinado quarto, uma determinada sala, um espaço lá, como decoração, segundo ele, cheio de bebida alcoólica. Na hora que essa pessoa não estiver bem, na hora que os resultados não estiverem como ela esperava, na hora que o diabo lançar a tentação, onde que você acha que ela vai correr? Então não mantenha com você aquilo que você sabe que pode te puxar de novo para o abismo. Corte de uma vez por todas, tome decisões, não volte atrás. Romanos 8:37, repita comigo: mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. De novo, mas em todas essas coisas, que coisas? Seus gigantes, seus inimigos, os problemas, as situações que você tem representado aí nas tuas mãos ou na tua casa. Repita comigo: em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Repita comigo: eu já venci, eu já cortei a cabeça, e nunca mais eu serei humilhado, nunca mais eu vou perder essa batalha. Diga isso: chega, chega, nunca mais. E nunca mais retroceda. Eu abençoo a sua vida. Eu quero determinar que a obra que foi começada aqui nessa manhã, que seja terminada ao longo desse dia. Meu Deus, eu peço que o Senhor visite cada um dos lares, visite tudo aquilo que representa, meu Deus, a vida do teu povo, e vai destruindo, vai aniquilando, vai jogando por terra, vai destruindo de uma vez por todas, que não sobre um problema sequer, que não sobre nenhum Golias, nenhuma situação adversa, absolutamente nada. Eu declaro, eu determino isso sobre a sua vida. Esse ciclo se encerra agora. Eu determino que a partir de hoje tudo será diferente. Esses problemas, Golias, você nunca mais vai ouvir falar. Hoje nós enfiamos essa estaca na cabeça desse gigante, nós cortamos a cabeça dele, ele não vai mais prevalecer sobre a sua vida. Eu te abençoo, eu determino o impossível, o sobrenatural vai acontecer. Eu declaro: você vai governar, você vai crescer e vai viver um ano de grandes vitórias em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las, cada uma delas, e louve ao Senhor.